Olá, estamos de volta com a terceira aula do treinamento EAD Osciloscópio. Vocês viram que nas duas primeiras aulas, com pequenas instruções de uso do osciloscópio, você já é capaz de fazer os testes mais simples do osciloscópio, que são medir uma tensão contínua, por exemplo, e medir uma frequência. São os testes mais básicos que a gente aprendeu a fazer no osciloscópio. Agora, chegou a hora de falarmos um pouco mais sobre as outras funções do osciloscópio e partirmos para as aulas posteriores para medidas mais complexas. Hoje falaremos do eixo horizontal, que é o eixo XX do seu osciloscópio e dos seus respectivos ajustes, knobs de posição, botão de atraso, knob de escala e a lupa. Então, nossa videoaula de hoje será sobre as funções da escala horizontal do eixo XX do seu osciloscópio. Os comandos do eixo horizontal do eixo XX são usados para posicionar e escalar a forma de onda no eixo horizontal, que é o eixo XX. Então nós temos aqui o ajuste de comando de posicionamento, que é o position, e os ajustes subsequentes. O que é o ajuste position? Então eu vou conectar aqui a minha sonda na onda quadrada, que a gente já sabe aqui de 1 kHz, uma onda quadrada. Posicionei a sonda aqui na onda quadrada. Vou pressionar a opção Auto Set, que é o ajuste automático do osciloscópio, e a gente consegue ver a onda quadrada aqui. E eu vou aumentar a intensidade, o brilho aqui, para a gente enxergar de forma melhor essa onda quadrada. Vou no ajuste vertical, volts por divisão, e vou deixar a onda um pouco menor, para que a gente consiga ver efetivamente a onda quadrada. Aí estamos com uma onda quadrada. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou mudar a posição. Primeiro eu vou parar essa onda quadrada. Então eu vou clicar no Stop e vou armazenar essa onda quadrada na tela do meu osciloscópio. E agora vamos aí trabalhar com os ajustes horizontais. O que o Position faz? O Position permite deslocar a forma de onda para a esquerda ou para a direita. Então, com o botão Position de ajuste horizontal do eixo XX, eu consigo movimentar minha onda para a direita ou para a esquerda. O botão Delay, logo abaixo do Position, é usado quando a gente ativa a função Trigger. Na nossa próxima videoaula, falaremos detalhadamente do Trigger e do botão Delay. A escala é o varrimento da frequência horizontal. Então, você mudando a escala aqui, você vai mudar o nível da varredura horizontal do seu sinal. Então, a gente vai mudar a escala horizontal, eu vou aumentar e diminuir o tempo em microsegundos, o período exibido na tela do seu osciloscópio. Então, vamos ver aqui. Chaveei cada quadradinho para 200 microsegundos. Cada quadradinho tem 200 microsegundos. Então, vamos começar o ciclo aqui, ó. Aqui começa o ciclo 200, 400, mais ou menos a metade aqui, 500, 600, 700, mais ou menos 900 microsegundos aí, tem 900 e poucos microsegundos tem esse ciclo, sai do 0 para 1. A gente com isso agora consegue calcular a frequência. F é igual a 1 sobre o T. Então se eu fizer a conta matemática, a frequência é igual a 1 sobre o tempo, se eu tenho um tempo de aproximadamente quase 5, 1, 2, 3, 4, 5, quase 5 quadradinhos, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, e eu chaveei em 200 microsegundos, eu tenho quase 1000 microsegundos. Então, se eu quiser calcular a frequência, eu também consigo contar através dos quadradinhos do eixo XX horizontal. 200, 400, 600, 800, 1000. Quase 1000, não é? Então, chegou quase a 1000 microsegundos, 900 e pouco, 990 mais ou menos. Então, se eu quiser calcular a frequência, basta fazer a fórmula. Frequência é igual a 1 sobre o tempo. 1 dividido por 990 microsegundos aproximadamente. Eu consigo calcular a frequência verificando a onda também no osciloscópio. E eu mudando a posição, a conta vai ser a mesma. Então vamos lá para vocês verem, olha. Só o número que vai mudar. Vou definir aqui como 400 microsegundos cada quadradinho. Então vamos posicionar aqui no 0, 400, 800, quase 1000 de novo. Então quase 1000 microsegundos. Então não vai mudar a frequência, é somente a forma de ser exibido o seu sinal. Então no eixo horizontal, você consegue ajustar a varredura do sinal horizontal na frequência. Vamos verificar se a nossa conta está certa? Vou aqui em Mesure, que é medir. Vou aqui em período.
período 994,9 microsegundos. Então, a gente está completamente certo, e até no cálculo para a frequência. Vamos ver a frequência? Aí, ó, aproximadamente 1 kHz. Então, o período de 1 kHz é aproximadamente 994,9 microsegundos, que é o tempo que ele sai do zero, mantém no zero, vai para o 1 e até aqui. Então, aqui eu tenho um período nível 0 e nível 1. Então, isso aqui é um ciclo de 994,9 microsegundos. Está chaveado em 400 microsegundos cada quadradinho. 400, 800, quase 1000 microsegundos, que é exatamente o que está ali. Esse aqui é um ciclo. Então, se eu quiser exibir somente um ciclo, eu vou aumentando o período aqui. Aí, ó. Praticamente aqui agora eu tenho somente um ciclo aparecendo na tela do meu osciloscópio. Vamos tirar o display aqui para purificar um pouco o sinal. Aí eu tenho aí, ó, cada quadradinho vale 100 microsegundos. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, quase 1000 microsegundos. 999,4, que equivale à frequência de 1 kHz, ok? Tensão de 3,12 volts. Outro botão bem funcional na nossa escala horizontal é o botão da lupa. Então, quando eu pressionar a lupa, eu vou ter um zoom do ciclo correspondente aqui na medida feita no canal 1. Aí eu posso parar esse sinal, tirar a ponta, e eu vou ter ele ali com um zoom. E eu posso trabalhar ele aqui agora, ele vai exibir para mim o zoom. E eu consigo navegar a posição desse sinal. Vamos aumentar um pouco o brilho aqui, na intensidade, aumentamos o brilho, travamos o zoom, está ativo o zoom, e agora na posição eu consigo rodar e conseguir enxergar tudo que se passa com o meu sinal nesse espaço de tempo que eu armazenei. Olha que interessante. Então eu consigo aí, através do zoom, ter um detalhe bem interessante do que está se passando com o meu sinal. E o período também vai mudando. Olha, então eu consigo ter essa amostra bem legal quando eu ativo o zoom para fazer alguma análise que eu queira do meu sinal lógico capturado. Então, pessoal, essa aí é a parte do nosso eixo horizontal, correspondente ao eixo XX do nosso osciloscópio, o eixo do horizontal, onde eu tenho position, onde eu tenho um delay e vamos chavear junto com o trigger, onde eu tenho a varredura horizontal e eu tenho o botão da lupa. Estamos aí continuando com a nossa videoaula Treinamento EAD Osciloscópio, aula número 3. Vamos aqui então fazer uma revisão e apontar alguns pontos fundamentais sobre os sinais que medimos até agora, sinais de ondas quadradas e sinais senoidais dos cristais osciladores. Vamos então para a nossa revisão da aula número 3. Bem, nós vimos aí a forma de onda exibida na tela do seu osciloscópio, a forma de onda da tensão. Nós vimos aí a forma de onda da tensão, quando é uma forma de onda contínua, é uma linha reta. Nós exibimos até agora formas de onda onde estão presentes a tensão e frequência caso a tenham. No caso da tensão contínua aqui, ela é uma linha reta, então eu não vou ter uma frequência, ela não vai variar em relação ao tempo. Então o que é a frequência? É a quantidade de ciclos que se varia em relação ao tempo, por exemplo, o tempo de 1 segundo. Uma variação de 1 segundo equivale a 1 Hz, ou seja, um ciclo completo de variação por 1 segundo equivale-se a 1 Hz. Nós também temos a forma de onda de corrente. Ainda não vimos ainda no osciloscópio as formas de onda, sim, para a corrente. Lembrem-se, nos sinais elétricos eu tenho a tensão contínua e a corrente contínua, por exemplo, se for um sinal contínuo. Na tensão alternada, eu tenho a tensão alternada e a corrente alternada num sinal elétrico, ou seja, são duas grandezas em um sinal. Nós estamos usando, por enquanto, a ponta de tensão. A ponta de tensão eu consigo exibir a tensão e a frequência. Nas aulas posteriores, mostraremos também os gráficos para a corrente contínua e a corrente alternada, e veremos a fase entre elas, no caso da tensão alternada. Então esse é um exemplo clássico de uma corrente contínua na tela do seu osciloscópio. Bem, nós temos vários tipos de formas de onda que o osciloscópio pode medir. Temos a forma de onda senoidal, a forma de onda retangular, a forma de onda triangular. Temos também a forma de onda dente de serra.
Temos também a forma de onda complexa, com sinais complexos, chamadas complex wave, onda complexa. E eu tenho vários tipos de formas de onda, e cada uma dessas formas de onda vão respeitar aquela conta matemática básica. Frequência é 1 sobre o período. Vocês acabaram de ver na nossa aula 3, quando nós calculamos aí a frequência pelo período do sinal de onda quadrada que nós exibimos aí na tela. Eu também posso ter formas de onda com harmônicos. E aí está a nossa onda quadrada, né? Na verdade aqui, ela não é uma onda 100% quadrada, porque o tempo on, que é o nível alto, e o tempo zero não são iguais. Então aqui não é onda quadrada, é uma onda retangular, onde o T-on tem um período de 40 microsegundos e o T-off tem um período de 10 microsegundos. O período total dessa onda retangular é de 50 microsegundos. E aqui eu consigo ver a tensão média de 9,6 volts, a tensão de pico de 12 e a tensão média 9,6. Bem, aí está o T-on e o T-off. Eu tenho uma onda retangular aqui, que agora é o contrário. O meu T-off é maior, o meu período do T-off é maior que o período do T-on. Aqui corresponde a um ciclo. Então aqui eu tenho um ciclo, um período T. Então eu tenho um período aqui em milissegundos, corresponde a um ciclo. Sai do ciclo mais alto, cai, vai até a subida de novo. Ou seja, aqui eu tenho um ciclo dessa onda retangular. Da primeira borda de subida até a segunda borda de subida correspondem a um ciclo. Bem, aqui eu também tenho uma outra forma de onda retangular, onde eu tenho a tensão média, 7,2 volts, a tensão de pico, o tempo em milissegundos, o T-on, 0,6 milissegundos e o T-off, 0,4 milissegundos. Eu tenho um período total aqui de 1 milissegundos. Se eu quiser saber a frequência, basta usar a fórmula. Frequência é igual a 1 sobre o tempo. Basta dividir. Frequência, então, vai ser o quê? 1 dividido por 1 milissegundo. Então, vai ser 1 dividido por 0,001. Eu vou ter uma frequência de 1 kHz nesse sinal que está exibido aí na sua apresentação. Bem, eu tenho formas de onda também onde eu posso ter sinais lógicos, mais clock. Nós falaremos de formas de ondas complexas assim nas nossas videoaulas. Nós temos as formas de ondas dos retificadores de sinal alternado em corrente contínua. Muito cuidado nessa formação aqui para não colocar o negativo comum entre o primário, alternado, e o secundário, que já é contínuo. A gente vai conseguir observar a tensão alternada e a corrente alternada antes dos diodos, a tensão pulsante e a corrente pulsante depois do diodo, e a corrente quase contínua depois do capacitor. Será também um tópico da nossa videoaula. Bem, aqui eu consigo ver a forma de onda senoidal da corrente e tensão, onde eu tenho uma defasagem entre a tensão e corrente de 90 graus. Então, em vermelho eu tenho a corrente, em azul eu tenho a tensão. Note que a corrente está um pouco adiantada aqui em 90 graus. E aqui eu tenho a forma de onda senoidal especificamente da corrente, onde eu tenho a amplitude positiva e negativa. Aqui é o eixo zero, aqui é o tempo. Então eu tenho o eixo zero, eu tenho a crista que está aqui, eu tenho o eixo zero de novo, que corresponde a π. Eu tenho o vale, que é a menor tensão negativa, ou a corrente menor negativa, e eu tenho o zero de novo, que é o 2π. Esse movimento total aqui é o período, é o tempo. Então, se eu tenho uma variação de 1 ciclo por segundo, eu tenho 1 Hz. Aqui, esse gráfico se refere à corrente. Então, eu tenho zero, crista, corrente máxima, zero nos 180 graus, que é chamado π, corrente negativa máxima, e zero de novo, 2π, completando assim um sinal alternado completo, uma onda completa. Aqui também eu tenho a corrente de pico a pico. Aqui eu tenho a corrente RMS, a corrente média e a corrente máxima de pico. Então, de novo, eu tenho um sinal senoidal, onde eu tenho a tensão máxima negativa, a tensão máxima positiva, que é o pico, a tensão de pico a pico, a tensão RMS e a tensão média. E aqui as fórmulas, a expressão das fórmulas matemáticas ligadas ao sinal senoidal. O osciloscópio te mede, te mostra todas essas tensões, basta pressionar a tecla Measure. Muito obrigado e até a aula 4.